Hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar a respeito de plantas, plantas exóticas que eu cultivo aqui no meu quintal. E hoje eu quero falar para vocês a respeito dessa planta que vocês estão vendo aí. É o tal do cacto monstro. Todo mundo conhece, todo mundo admira muito. É uma planta comum no Brasil que a maior parte das pessoas gostam pela parte exótica dela, né? Não é uma planta bonita, mas ela é muito exótica, então ela se torna interessante. Mas como eu venho cultivando ela aqui no quintal há bastante tempo, e o nome dela chama-se, o pessoal colocou o nome de cacto monstro, né? Porque ela é uma planta assim um cacto bem diferente, cacto monstro. E eu descobri uma coisa muito interessante a respeito dela, é que assim como, né, aparece na televisão, né, um homem que se transforma, né, em lobisomem, né, que se transforma num monstro, e vários filmes por aí afora que a gente assiste, né, um ser transformando, né, se transformando em outro ser. Uma pessoa transformando-se num monstro. Então esse cacto aqui, ele tem esse comportamento de se transformar, né? De uma coisa se transformar em outra. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui agora que embaixo desse cacto grande aqui, que eu estou apontando o dedo, embaixo dele tem uma prova disso. Olha só, esse pedacinho aqui, ele é diferente do cacto monstro. Por quê? Porque ele tem uma característica de um outro cacto que ainda não se transformou em monstro, né? Ele é um cacto diferente do cacto monstro, mas é da onde se origina o cacto monstro. Tá vendo? Esse cacto aqui, ó, esse pedacinho aqui que está embaixo aqui. Pode observar que ele é diferente, estando na mesma planta, ele é diferente do cacto monstro. Então isso significa que o cacto monstro, ele pode se transformar em um outro tipo de cacto, que não tem a aparência de monstro, e o cacto também, que não tem a aparência de monstro, pode se transformar no cacto monstro. Agora eu vou mudar aqui para esse outro cacto aqui, tá vendo? Ele está plantado aqui num outro vaso, no outro vaso aqui. Então esse cacto aqui, que eu plantei neste vaso, ele é um outro cacto que existe, ele é um cacto diferente do monstro, é grande, né? Ele é um cacto muito grande e nessa plantinha pequena aqui, nesse vaso pequeno, ele está limitado aqui, por isso que ele não cresce muito, tá vendo? Olha só. Mas uma coisa interessante que eu descobri aqui é que é desse cacto aqui, ó, que está dentro desse vaso pequeno, é que se origina o cacto monstro, tá? Então, para aqueles que acham que isso não é verdade, eu vou mostrar uma transformação acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Essa outra vasilha aqui, ó, do lado direito minha aqui, essa outra vasilha, ela está aqui mantendo aqui um cacto aqui, né? Que eu plantei. Então, pessoal, como eu vinha falando, né? Acontece a transformação desse cacto aqui, que eu mostrei para você nessa vasilha pequena, no cacto monstro, que é esse grandão que está aqui, ó, tá certo? E acontece também do grandão para o pequeno, a transformação para o pequeno também. Dependendo das condições, do tempo, né, do lugar onde ele fica, né, se é no sol, se é na sombra, acontece essa transformação também do cacto monstro para esse cacto aqui, que não tem característica de monstro.
Então, como eu já havia mostrado, esse cacto aqui, que está nesse vaso aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, nesse vaso aqui, ele é um exemplo da transformação desse aqui, né, desse cacto aqui, nesse aqui, que está se transformando em um cacto monstro, tá vendo? Então, observe essa parte de baixo aqui, ó. Observe essa parte de baixo dele aqui, que foi uma planta que eu plantei aqui nesse vaso aqui, desse aqui, ó. Desse cacto aqui, comprido. Então, voltando aqui. Então, eu plantei um desse que eu falei ali agora, aqui nessa vasilha. Ele cresceu. Cresceu. Quando chegou nessa altura aqui, ele começou a abrir. Começou a virar um monstro. E aqui que está acontecendo o quê? A transformação, certo? Do cacto, de um cacto em outro. A transformação. Se vocês me perguntarem por que acontece isso, eu vou responder simplesmente o seguinte: não sei, tá? Já falei, eu não sou especialista em planta, não sou botânico, não sou nada disso. Só estou passando essa informação para informar para vocês essa curiosidade, né? Que eu também estou admirado de estar acontecendo aqui, certo? Então são curiosidades que eu procuro passar para as pessoas, né? Porque é sempre legal, né? É sempre gostoso ter uma curiosidade, né? A gente vê uma curiosidade, uma coisa assim extraordinária. Certo, gente? Então é o seguinte, eu estou filmando agora de longe, um pouquinho mais de longe, que é para vocês verem o que eu falei de pertinho ali, tá? O que eu falei de perto. Observem que tem um cacto que está no estado original, que é o do meio. Tem um que já se transformou, que é o da esquerda, ele já se transformou. Aliás, de lá para cá, o da direita, de lá para cá. E já se transformou, que é o grandão. Esse que se transformou já, está nascendo nele dois pezinhos pequenos, que estão se transformando, voltando ao estado normal dele. E tem o da esquerda ali, que está em estado de transformação, certo? Isso a gente observa ao longo de muito tempo, né? Muito tempo, assim, às vezes até anos, a gente observa essa transformação. Mas tem que ser muito observador para entender isso. Tá bom, gente? Então, olha só, o vídeo aqui já está com 8 minutos, né? O meu objetivo não é fazer um vídeo longo, mas é passar uma informação, certo? E se vocês quiserem compartilhar, compartilhem, né? Se quiserem dar um like, dê o seu like. Mas se você não quiser fazer isso também, eu já agradeço só de você assistir. Tá bom, gente? Eu não vou ficar aqui torrando a paciência de vocês com isso, não. Mas se vocês compartilharem, se vocês derem likes, aí vocês estarão também me incentivando a fazer mais, certo? Então, gente, que Deus possa abençoar a todos vocês, tá? E uma coisa que eu sempre digo no final: Deus é lindo. E é lindo e bom. Tá, gente? Fica com Deus e Deus abençoe vocês. Tá bom?